Hoje também trouxemos este hadith de Al-Mu'minina Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Naam, ela diz que disse o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam falou essas palavras em sua doença, da qual lam yakun minhu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam não levantou-se desta doença, quer dizer, ele morreu por esta doença. Naam, e essas palavras aqui, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alayhi wa sallam falou naquele tempo que quase estava prestes a perder a vida. Naam, ele falou essas palavras aqui. Naam, e disse: la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara, la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara. Naam, disse que Allah amaldiçoe os judeus e os cristãos, amaldiçoe os judeus e cristãos. Quer dizer, este é um dua que Nabi sallallahu alaihi wa sallam fizera, naam, contra judeus e cristãos, mandando la'ana para eles, que Allah amaldiçoe a eles, judeus e cristãos, a maldição de Allah caia sobre essa gente, que são judeus e cristãos. Naam, ittakhadu qubur anbiyaihim masajida, pois eles tomaram os sepulcros, as tumbas dos seus profetas como locais de adoração, como locais de adoração. Tomaram sepulturas, tumbas, naam, dos seus profetas e piedosos como locais de adoração. Qalat ay ummul mu'minina, naam, walaula dhalika la ubriza qabruhu alayhi salatu wassalam. Então Aisha, quando ela ouviu essas palavras de alayhi salatu wassalam, ela disse: e se não fosse isto que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ele falou, seu túmulo teria sido exposto. Quer dizer, a campa do Nabi sallallahu alayhi wa sallam, naam, também iria ocorrer a mesma situação, ocorreria a mesma situação. Mas naam, walaula dhalika la ubriza qabruha, isto quer dizer que seria, se não fosse por este motivo, a campa de Nabi sallallahu alaihi wasallam estaria à vista. Vocês sabem que Nabi sallallahu alaihi wasallam ele foi sepultado dentro da casa de quem? De Aisha, tá certo? Não, o local onde ele morreu foi ali onde ele foi sepultado. Só afastaram e cavaram no mesmo sítio onde estava aquele firash do Nabi sallallahu alaihi wasallam, onde ele dormia com sua esposa Aisha. Naquele local onde ele morreu, foi ali mesmo onde ele foi sepultado. E Nabi sallallahu alaihi wasallam ele morre numa segunda-feira, e foi sepultado na quarta-feira à noite. E o motivo da demora do sepultamento do corpo de alayhi salatu wassalam é que houve certas necessidades que deviam ser resolvidas antes da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E dentre essas necessidades era de que não devia sepultar-se o corpo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam antes que fosse escolhido Khalifa. Escolher quem? Khalifa, aquele que seria sucessor após a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que foi Abu Bakr as-Siddiq. E não só, outro motivo é que deveria haver unanimidade de todos os muçulmanos, que o profeta já morreu, todos deveriam ficar unânimes. E houve também debate, discussão, um debate muito forte acerca do local onde deveria ser enterrado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Houve divergências, há os que diziam que não, deve ser sepultado sobre a mesquita, não é sobre a mesquita. Outros diziam que não, deve ser acolado. Havia muitas opiniões. Então Abu Bakr as-Siddiq, ele disse que eu já ouvi certas palavras ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele falou, e eu não vou esquecer essas palavras, não é? Abu Bakr as-Siddiq disse que eu ouvi a ele dizer de que
os profetas são sepultados em locais onde eles moram. Está certo? Não, todos os profetas foram sepultados em locais onde eles morreram. Então nós também não vamos fugir desta prática. Vamos fazer a mesma coisa com o profeta Muhammad. Então ele é que acabou com esse impasse aqui, não é? E dali pronto concordou-se que deveriam sepultar o Nabi sallallahu alaihi wasallam naquele local. Não, barakallahu fikum. E havia também há pessoas que não acreditavam que o Nabi já morreu. O Nabi já morreu. Vocês já sabem que a morte do profeta Muhammad não foi a morte de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Foi uma grande tristeza que assolou os muçulmanos. A morte do Nabi sallallahu alaihi wasallam. A Madina, aquela cidade do Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamais ficou tão escura, jamais ficou escura do que após a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando ouviu-se que o profeta morreu, então a Madina toda ela escureceu. Está percebendo, né? Ela ficou toda a cidade ficou triste, ficou entristecida, e toda a gente, até que há outros que, onde estiveram as cidades não levantaram, caíram dali mesmo. Está percebendo, né? Não, outros ficaram mudos, não conseguiram falar mais. Só quando viram que o profeta já morreu. Está percebendo, né? Não, e outros não acreditavam que o Nabi já faleceu. Então havia muita divergência, até que a próprio Umar ibn Khattab dizia de que não, quem dizer que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam já morreu, eu vou dissipar a sua cabeça. Está percebendo? Não, eu vou cortar a cabeça dele. O Nabi não morreu, ele foi lá se encontrar com Jalla Jalal como fez Musa, não é? Não, ele há de voltar. Então, quem acabou com esse todo, essas todas divergências? 18 horas e foi 23 minutos. Abu Bakr Siddiq também. Foi ele. Não. Ele subiu no mimbar e começou a dar palestra. Não. Enquanto o corpo do Nabi estava dentro. Não. Até que o Nabi, quando morreu, Abu Bakr Siddiq não estava em Madina, não estava? Estava em Madina, havia se deslocado para um lugar um pouco distante. Mas depois ele foi informado. E Nabi, ele encontrou esse problema. Havia essa divergência aqui. Só quando ele chegou, entrou dentro, abriu o corpo do profeta, viu que já morreu, deu um beijinho a ele na sua testa e saiu para fora. Está percebendo, né? Não. Ali na mesquita havia muitos problemas. Outras pessoas estavam a chorar, outros estavam zangados, outros estavam a dizer que não, aquele que for a falar que o profeta já morreu, nós vamos cortar a sua cabeça. Está percebendo, né? Você está a perceber todas essas divergências aqui. Então é quando este Abu Bakr Siddiq, quando ele sobe no mimbar, começou a dar palestra, não é, para os muçulmanos. Está a perceber? É quando ele começa a recitar wa ma Muhammadun illa Rasul, wa Muhammadun illa Rasul. Muhammad não é senão um mensageiro, não é? Qad khalat min qablihi rusul. E antes dele já passaram mensageiros. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Se Muhammad ele morrer ou for assassinado, vocês vão voltar para o kufur. Está percebendo, né? E ele foi dizer ma kana ya'budu Muhammadan, ma kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan faqad mata. Aquele que adorava Muhammad deve saber que Muhammad já morreu. Não, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Aquele que adorava Allah, Allah é vivo, não morre. E ali todo mundo concordaram que o profeta já morreu, e ali era um choro. E era o quê? Era um choro e tristeza de um lado para o outro. As pessoas ficaram muito abatidas com a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não. E houve também outras coisas que aconteceram. Não. Há outros que diziam que não, até mesmo esse zakat era obrigatório no tempo do profeta Muhammad. Allah sabe, nós não vamos pagar mais zakat. Está percebendo, né? Sim, Abu Bakr Siddiq também disse, não, nós vamos combater todo aquele que separar o salat com zakat. Está vendo, né? Sim, vamos combater. Não. Então, houve muita coisa que aconteceu. Então, tudo isso aqui devia ser resolvido. Muito mais esses 3 pontos principais. E depois dali concordou-se, houve unanimidade. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi sepultado durante a noite, na quarta-feira. Esta foi a demora, foi a causa que levou a demora do sepultamento do corpo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele devia ser sepultado mesmo naquele dia. Mas esses assuntos deviam ser resolvidos antes do seu sepultamento. E quando mora um presidente, um líder, então o seu sucessor, Sunna, é que ele deve ser escolhido antes de ele ser sepultado. Está percebendo? Não, antes de ele ser sepultado, deve ser escolhido o sucessor do líder. Está percebendo? Não é escolher-se após o seu enterro. Não. Foi dessa forma.